Pronto, pessoal, voltamos para continuar, né? A nossa segunda parte do tema de hoje, né? Vou tomar um chazinho aqui, que eu fiz uma merenda ali. Agora, para rebater aqui a minha merenda, o chazinho é muito bom, tá? Já tomei suco de limão também, tá, pessoal? Temos que nos cuidar também do corpo aí, tá, pessoal? Porque os negócios aí não tá fácil não, viu? Tá difícil, tá? É vírus, pessoas ficando doentes, tá? Muitas pessoas ficando aí doentes, sabe? Com gripe, resfriado, tá? Muita coisa, graças a Deus até agora, tá? Eu não caí assim nessas coisas e como é que se diz? Como é que se diz? Só tive aqui uns espirros aqui, tá? Vocês até viram aí que eu fiquei espirrando aqui em alguns vídeos aí, mas eu tomei aí as vitaminas, coisas para ficar mais resistente, né, pessoal? Porque não é fácil, tá? As doenças, as coisas que tá nesse mundo tá assolando mesmo, tá, pessoal? Mas graças a Deus até agora a espiritualidade tem me mantido aqui com saúde para não parar aqui a nosso estudo, né, nosso trabalho. Ele sabe, né, pessoal? Ele sabe que eu tô aqui todo dia aqui gravando algum tema, a gente estudando junto, ele sabe. E isso ele sabe que muita gente está sendo beneficiada, né, como é que se diz? Por por esse ensinamento, tá, pessoal? Igual o ensinamento de hoje, né? É importante também o ensinamento de hoje. Que é o que a gente falou aí na primeira parte. O que é a oferta espiritual? Não é isso? E aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que vibrar nessa generosidade e gratidão, né? Por que a gente tem que vibrar? Porque essa é a frequência da espiritualidade. É na generosidade e gratidão, principalmente com Deus e com o próximo. É uma oferta espiritual a Deus, tá? O nome da palavra oferta espiritual é essa generosidade e gratidão. Você está ofertando aquilo, tá? E que não é nosso, tá, pessoal? A gente está ofertando uma coisa que a espiritualidade toca no nosso coração. Mas tudo vem dele, pessoal. Então, não é para dar a Deus, tá? Não é para dar a Deus assim, literalmente, tá, pessoal? Mas a sua atitude, a sua maneira vai ser como simbolizar como uma oferta, um sacrifício sua, agradável a Deus, tá? Que é a nossa oferta é a nossa vida, a gente se entregar à disposição da espiritualidade, tá, pessoal? Então, foi o que a gente viu na primeira parte, né? Que ele diz que a oferta espiritual é um conceito, né? Que remete a diversas práticas de doação de amor a Deus. Então, é uma prática de doação a Deus. A oferta é isso, você vai demonstrar isso, tá? Que ele diz que está enraizado, né? Profundamente no coração do ofertante. Então, tem que surgir aquele no coração do ofertante. Se não surgir, não é uma oferta a Deus, porque Deus está aí, ó, no coração, na sua consciência. E ele é que toca lá, então ele vai tocar em você. Por isso que eu estou falando aqui, os pessoal do meu canal, tá? Na hora que você sentir o toque, pessoal, tá? Por favor, viu? Não endureça. Não endureça o coração. Primeiro toque que você vai sentir é para que você venha para a espiritualidade, reconheça a verdade e entre nessa frequência. É o primeiro toque. Depois ele vai tocar para algumas coisas, mostrar para você o grupo, aonde você vai fazer a sua oferta, aonde você vai se dedicar. Então,
Você não pode endurecer o coração, tá? Aí ele fala que é uma oferta vista como um ato de adoração a Deus, onde os fiéis são incentivados a contribuir financeiramente, bens ou serviço para a obra de Deus. Essa prática é mencionada em várias passagens da Escritura, onde o ato de oferecer associa a generosidade e o reconhecimento da soberania divina. Em muitos grupos espirituais, a oferta é essencial do culto, simbolizando a entrega do coração e a disposição de servir ao próximo. Então, tem que surgir isso, tá? Se não surge isso no seu coração, não é uma oferta espiritual a Deus. Tá, pessoal? Sinto muito, você está fazendo outra coisa aí. Você vai pagar lá o carnê de R$ 50 por cara, não é uma oferta a Deus. O que você vai comprar o curso lá do espiritualista não é uma oferta a Deus. Que tem que surgir do seu coração. Aí ele diz, é importante ressaltar que a oferta não deve ser vista apenas como um ato financeiro, como uma expressão de fé, e confiança a Deus. A oferta pessoal espírita demonstra que reconhecer que tudo que possui vem de Deus e que está disposto a devolver uma parte disso em gratidão. Então, você tem que ter isso na consciência. O que você tem não é seu, tá, pessoal? É o engano que tem aqui na nossa realidade, tá, pessoal? É meu, é meu. Eu até vi uma história que o cara morreu, né, pessoal? Ele era espírito. Ele tava lá de junto do baú onde tinha o ouro dele. Não, ninguém mexe aí. Então, quando as pessoas iam ali, ele aparecia como uma assombração, assombrava as pessoas para a pessoa não pegar o ouro dele. Esse ouro é meu, esse ouro ninguém vai. O cara já tá morto, mas o cara é espírito, pô. E não fez a passagem, tá? Porque estava apegado a essas coisas materiais, o ouro ali, essas coisas. E tem muitas pessoas que vão ficar presas aqui, tá? Nessa realidade, por estar pegado a essas coisas materiais, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, é importante ressaltar que a oferta não deve ser vista apenas como um ato financeiro, mas como uma expressão de fé e confiança em Deus. A oferta pessoal espiritual, a oferta às pessoas espirituais, das pessoas, demonstra que reconhece que tudo que possui vem de Deus e está disposto a devolver uma parte como gratidão. Essa atitude de entregar é fundamental para o crescimento e para o fortalecimento da relação com o Criador. Então, é importante você vibrar nessa generosidade e gratidão, que é a oferta espiritual. Você tem que estar nessa vibração, pessoal. Se você não está, não está dando oferta a Deus. Tá? Eu sinto muito, tá? Porque vai fortalecer, você vai crescer espiritualmente, que você vai desprender das coisas materiais e vai fortalecer a relação com o Criador, tá? Aí ele fala, a prática da oferta é um convite à reflexão, realmente valorizamos em nossa vida. A oferta nos desafia a considerar nossa prioridade, a maneira como usamos o recurso. Como é que você está usando? E nos engajar nesse ato, somos lembrados que somos mordomos da bênção que recebemos, que temos a responsabilidade de usar para um bem maior, que é a espiritualidade. A oferta, portanto, é uma oportunidade de expressar nossa fé em ação. Então, é uma oportunidade de você expressar sua fé, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e solidário. É para isso que é a nossa oferta, tá?
Aí ele fala, ofertas espirituais são de prática de amor a Deus que envolve a doação de bens, serviço ou tempo em prol de causas espirituais ou grupo. Essa oferta pode ser vista como uma forma de gratidão a Deus e reconhecimento à sua bênção. Uma maneira de apoiar a missão espiritual, né? Muitas tradições enfatizam a importância de dar, não apenas como um ato de generosidade, mas também como um meio de crescimento e conexão com o grupo de fé. Então, é isso que serve, tá? Você vibrar nessa generosidade e gratidão. O que mais? Aí a gente viu na primeira parte que ele disse: existe diversos tipos de oferta. Pode ser realizada, incluindo a oferta financeira, tá? É o que acontece aí, né? Doação de alimento, roupa e outros bens. O grupo também incentiva a doação de tempo através de voluntariado e atividade no grupo ou em projetos sociais. Cada tipo de oferta tem seu próprio significado, impacto, refletindo na diversidade de forma como as pessoas podem contribuir para uma vida espiritual em grupo. Então, é isso que a gente tem que contribuir, para que espiritualmente todos cresçam, né? O grupo, a sua vida espiritual cresce, mas você também cresce. Aí ele disse, a oferta é dar com o coração alegre e generoso. Então, se não tá assim, pessoal, não é uma oferta espiritual, tá? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar essa verdade aqui para vocês. Se você não tá sentindo isso de dar com o coração alegre, e generoso, não é uma oferta espiritual a Deus. Aí ele fala, enfatiza que Deus valoriza a intenção por detrás, né, da oferta, mais do que o valor material em si. Então, Deus está olhando a intenção, não o valor, o que você deu, porque ele não precisa de nada. Não é para ele também, tá? Aí ele fala, a prática de dar é vista como reflexo da fé e da gratidão do doador para com a espiritualidade, para com Deus, né? Aí ele fala, segunda parte, né? Fazer a oferta espiritual pode ser uma experiência profundamente pessoal e espiritual. Então, é uma experiência sua, tá? Por isso que você tem que fazer isso, isso tem que ser voluntariamente, tem que surgir do seu coração. Se eu forço aqui, pessoal, você a contribuir todo mês com R$ 50, isso não é uma oferta. Isso tem que surgir no seu coração, tá? Não é uma coisa que eu vou ter que obrigar você, tá? Porque quando há uma obrigatoriedade, acabou a oferta. Porque a oferta é uma coisa generosa, é uma ação que você tem para com diante como é que se diz? Da ação, diante de ação de Deus. E é isso que Deus está olhando. É a sua intenção por detrás. Ele não está olhando quanto você deu, quanto. Porque ele não está olhando isso, tá, pessoal? Aí é importante que cada indivíduo reflita sobre sua própria circunstância, o que pode oferecer. Isso pode incluir a definição de um valor financeiro que se sinta confortável em doar ou escolha de um projeto social que ressoe com a sua crença. Então, você tem que ver. É isso que eu tenho, Senhor, disponível para dar. Então, mas Deus não está olhando. Ele quer a intenção. Você não vê? Ele disse, não é a coisa imaterial. Ele quer ver se você está tendo a ação de fé, de atitude de contribuir para a espiritualidade, tá? Ele diz que não define valor financeiro, então, por isso que eu não defino aqui, é você ter que dar 100. E pessoas que não podem dar 100, pessoal? Ah, você tem que dar 50. E pessoa que não pode dar 50? Entende, pessoal? Isso é muito frustrante, então vai deixar outra pessoa, poxa,
eu queria ajudar, mas eu não tenho. Eu só tenho isso aqui. Então, por isso que eu deixei para que isso decida. Então, o Pix está aí, a oferta que você vai tirar é o valor que você consegue fazer aquilo, né? Que ele disse, você sinta confortável em doar a escolha do projeto que ressoe com a sua crença. Então, se vocês estão acreditando aqui, se vocês estão aqui, então, mas eu não posso estipular um valor. Se pessoas não têm 50, oi, irmão Samuel, eu queria tanto ajudar no seu caminho, mas eu só tenho 10. Por exemplo, uma pessoa, entende? Se eu estipulo, então, por isso que não definição de um valor financeiro, não pode, pessoal. Isso não é uma oferta a Deus quando tem assim. Por exemplo, o cara que vende aí, o pastor aí que vocês conhecem, né? Famoso aí, vende o carnê abençoado por R$ 50. E pessoas que não podem ter R$ 50. Como é que faz? Não recebe a benção? Entende, pessoal? Isso é muito mal, isso é muito mal. Não pode fazer isso. É por isso que eu estou aberto aqui, tá? Meu Pix está aí, sim, eu recebo, tá? Para ajudar a gente a continuar esse trabalho, tá? Mas não estipular. Isso tem que ser de uma forma que você tem que dar com alegria e com generosidade. Não é o valor, tá, pessoal? Eu não vou olhar o valor, tá? Que você vai dar, tá? É a sua ação para não dar, tá? Não vou olhar, tá? E Deus é a espiritualidade, ele não está olhando o valor que você colocou. Ele está olhando que você teve uma ação. Você pode colocar R$ 1, 50 centavos, mas ele, se você colocou, então, Deus viu aquela sua ação que você fez. Então, isso é que vale como uma oferta espiritual a Deus, tá? Aí ele fala, o ato de dar deve ser feito com a intenção e oração, buscando sempre a orientação divina. Então, você ora, você busca Deus, tal, ora a Deus para a espiritualidade. Então, como é que eu posso ajudar aí a contribuir aí com, por exemplo, você está aqui no meu canal, como é que eu posso contribuir para o irmão Samuel ajudar o canal? Qual é o valor? Ele vai dar o valor, o que tem no seu coração e de acordo com o que você tem, irmão. De acordo com o que você tem, irmão. Por quê? É isso que Deus está vendo, tá, pessoal? Deus não está olhando o valor que você dá. Eu vou dar 10 milhões, aí você é melhor do que aquele que deu R$ 1. Não, tá? É por isso que está aí escondido, tá? Quem procurar se interessar em sentir no coração, eu senti, irmão Samuel, então tá aí. É só você procurar no meu canal e ir lá doar, tá? É isso. E não, eu não posso estipular o valor. Se eu estipulo um valor e pessoas que não têm esse valor, não pode fazer isso. Entende, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala a oferta espirituais não apenas beneficia a pessoa que recebe, mas também tem um impacto significativo na vida daquele que contribui em geral. Então, além de beneficiar aquela pessoa que recebe, então, você vai me beneficiar, né? Mas você também é abençoado, tem um impacto, porque você teve essa ação de contribuir em geral, tá? Muitas pessoas utilizam a doação para apoiar programas de assistência social, como contribuição de alimento, abrigo necessitado, apoio à família em crise. Dessa forma, a oferta espiritual se torna um meio de expressar o amor e a compaixão, refletindo assim o ensinamento de Jesus Cristo sobre ajudar o próximo. Então, a gente pode fazer isso e a gente está ajudando o próximo, pessoal. Entende, pessoal? Você entende o que é oferta espiritual a Deus agora?
Aí ele fala, participar de ofertas pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Ao dar, os indivíduos muitas vezes experimentam aumento na gratidão e na satisfação, além de desenvolver um senso mais profundo de propósito. Essa prática pode ajudar a cultivar virtudes como generosidade, empatia, humildade, que são essencial para uma vida espiritual saudável. Então, vai estimular quando você dá, se dispõe a dar, a se dedicar um tempo, a ajudar aqueles que precisam. Então, isso vai cultivando virtude em você de generosidade, empatia, humildade, porque é essenciais essa virtude. São virtudes elevadas, de níveis dimensionais, tá? Para uma vida espiritual saudável. Então, para que você tenha uma vida espiritual saudável, tá, pessoal? O que mais? Ele fala, embora a oferta espiritual seja uma prática valiosa, ela também pode apresentar desafio. Algumas pessoas podem sentir-se relutante a dar devido à preocupação financeira ou à falta de entendimento sobre a importância das ofertas. Então, tem muitas pessoas por causa disso aqui, ó, não dá, endurece o coração. A preocupação financeira, a falta de entendimento sobre o que é oferta, ela se colocar nessa vibração. Ele fala, é fundamental que a pessoa aborde essa preocupação de maneira sensível, oferecendo educação sobre o significado da oferta. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Estou oferecendo essa educação, esse ensinamento e criando um ambiente onde todos se sintam confortável em contribuir. Então, eu estou aqui fazendo um ambiente onde todos possam contribuir. Se eu colocar que é R$ 100, R$ 50, pessoas que não podem dar R$ 50, R$ 100, eu estou excluindo essas pessoas. E não pode ser assim, tá? Eu estou aqui, por isso que eu estou criando aqui um ambiente onde todos se sintam confortável em contribuir. Então, vai contribuir aquilo que foi colocado no coração dela. Se você, pessoal, é uma pessoa que não tem muita condição, você acha que Deus vai pedir 10 milhões a você? Né? Como as igrejas fazem aí para você, 10 milhões você tem que dar? Não, não pode ser uma coisa dessa, porque Deus sabe o que você tem no momento, o que é que você está administrando naquele momento. Deus sabe, pessoal, a espiritualidade sabe. Então ele nunca vai pedir 10 mil a você. Ele vai pedir o valor que está de acordo com aquilo que você tem recebido nessa realidade. Tá? Por isso que eu faço assim, tá, pessoal? Aí ele diz, no mundo moderno, a oferta espiritual também evoluiu, com muitos grupos adotando método digital para facilitar a doação. Então, eu coloco aqui o método digital, que é o Pix, né? Ele fala, plataforma online, aplicativo de pagamento, tornaram mais fácil a pessoa contribuir, mesmo à distância. Então, mesmo à distância, você pode contribuir. Essa inovação permite que a pessoa participe independente da localização onde ela está e reflete a adaptação da prática da oferta, a nova realidade social e tecnológica. Então, é o que eu estou fazendo, tá? A gente tem pessoas aqui que é do Paraná, é de Brasília, de São Paulo, né? Tem pessoas de longe. Então, ô irmão Samuel, como é que eu posso ajudar? Eu quero ajudar aí o canal. Então, é por isso que eu tenho essa tecnologia que ele fala que é as plataformas online de aplicativo, né? É o Pix aí que para você contribuir. Porque independente da localização de você, você vai ser uma pessoa que vai estar praticando a oferta, tá, pessoal? Porque não depende do lugar físico, né?
Aí ele fala, a oferta espiritual é uma prática presente em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Ela desempenha um papel importante na vida espiritual da pessoa, permitindo estabelecer uma conexão mais profunda com o divino, expressar gratidão, buscando proteção e obter bênção. Através de direção da diferente forma de oferta, como alimento, objeto, oração. Oração também é uma oferta, trabalho voluntário, né? As pessoas que creem expressam sua devoção, o desapego das coisas materiais. Então, porque ele fala que as pessoas que creem, essa é uma forma de expressar sua devoção, o desapego das coisas materiais, purificar a alma e fortalecer a fé. Para isso que serve a oferta, entende? A oferta espiritual pode ser incorporada na rotina diária, como prática constante de gratidão, proteção e busca por orientação divina. Então, isso é uma oferta espiritual a Deus, tá, pessoal? Agora, a pergunta é, tá, pessoal, que não quer calar, mas já tá calando, tá? Porque eu vou explicar. Será que a Bíblia fala sobre oferta espiritual, pessoal? A própria Bíblia, né, pessoal? É da Bíblia mesmo que vem esse sentido da oferta espiritual. Então, ele fala, portanto, Romanos 12:1. Vamos ler, né? Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você. Então, quando você se oferece a Deus, é uma oferta. Então, você se oferece a Deus como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o quê? O seu culto. Então, o culto a Deus, quando você tira um tempo para meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, orar, meditar, então você está fazendo um culto racional a Deus. Então, isso é como uma oferta a Deus. Entende, pessoal? Por que os pastores estão escritos na Bíblia? Romanos 12:1. Tira essa merda aí, cara. Está escrito na Bíblia, pessoal. Entende o engano que está acontecendo com as pessoas? Então, você tira seu tempo, é por isso que eu agradeço quando vocês... Eu vi a visualização agora no meu canal, estava grande. Quando você tira um tempo aí para ouvir os meus vídeos e comentar aí, tá? Dar like, então, isso é o que você está tirando, você está se colocando, né? Como um sacrifício santo, agradável a Deus, como uma oferta a Deus, tá? Para você ser usado, e você vai ser usado para ajudar a obra da espiritualidade, a obra de Deus, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 8:12, porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Então, é por isso que eu falei, né? Nesse instante eu falei isso aqui. A espiritualidade, se você é uma pessoa que é humilde, não tem condição, tá? A espiritualidade nunca vai pedir você 5.000 reais, 10.000 reais. Nunca vai fazer isso, pessoal. Porque se você não tem, entende isso? Porque se há prontidão, a contribuição, então, a oferta, né, é aceitável de acordo com aquilo que tem, não de acordo com aquilo que não tem, tá? Aquilo que você não tem, você não pode dar. Mas o que Deus quer ver não é a quantidade, não é o quanto você dá, é a sua intenção, a sua ação por detrás disso. É isso que Deus quer ver. E o que mais, pessoal? Tá gostando do estudo? Aí, tá gostando? Então, vamos lá. É 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê
conforme determinou no seu coração, não como pensa ou por obrigação, não com pesar, né? Pesar não dando assim, ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Tá dito, tá escrito aqui, pessoal. Por que os evangélicos não entendem essas coisas, pessoal? Então, você tem que deixar conforme o coração do ofertante. É conforme a espiritualidade tocou no coração do ofertante, é que você vai fazer isso. Não por pesar, porque, por exemplo, eu coloco aqui é R$100 que você vai dar todo mês. E pessoas que não podem dar aqui? Aí vai ter um pesar para ela. Nossa, queria tanto ajudar, mas eu não tenho esse dinheiro. Como a pessoa vai se sentir, pessoal? Você acha que eu vou fazer isso aqui no meu canal, pessoal? Colocar um pesar no coração da pessoa, a pessoa está sentindo em contribuir, mas eu coloquei um peso, disse é R$100, é R$500 para contribuir. Nossa, pessoal. Então, a pessoa vai se sentir um pesar. E não por obrigação, não por a pessoa vai ter que dar. É obrigada a você dar. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu estou seguindo a espiritualidade, tá? É por isso que eu deixo aí meu Pix e eu não fico cobrando a vocês. Eu espero vocês sentirem no coração. Senão a espiritualidade não existe, pessoal. É conversa, é balela que a gente está fazendo aqui. Se eu confio, eu deixo para a espiritualidade tocar no seu coração. Por isso que eu já gravei mais de 400 vídeos. Você já viu eu falando aqui, ô irmão, coloca aqui, deposite aqui. Você já viu falando uma vez isso aqui? Nunca. A irmã aqui, as pessoas que estão mais velhas aqui me assistindo, ela sabe disso. Tá? Por isso que muitas aí já contribuem, ela entende já, tá? Muitas pessoas entendem o que eu falei, tá? Mas, como é que se diz? Nunca você vai ver, porque eu deixo, é o trabalho dele tocar no coração das pessoas, tá? É o trabalho não é o meu, de eu ficar aqui chorando, convencendo a você dar. Não é isso, tá? Não é minha parte. A minha parte é passar um ensinamento para vocês. Se vocês sentirem, aí sim, tá? Por isso que eu deixo aí meu Pix, se vocês sentem, tá, pessoal? E eu não posso colocar um valor fixo aqui, tá? Isso é errado, tá? Não é uma oferta dele. Aí, o que mais, pessoal? 2 Coríntios 8, versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, até além do que podia, por iniciativa própria. Então, olha o que Paulo está falando, tá? Ele diz que teve irmão que ele dá testemunho dos irmãos que deram por iniciativa própria, deram tudo o que podia e até o que não podia. Os irmãos se esforçaram para dar o que não podia para ajudar Paulo na missão dele espiritual. Paulo e os outros irmãos que estavam com Paulo. Mas eles tiveram iniciativa própria. Por quê? Porque a espiritualidade tocou no coração dele. Não foi Paulo que foi lá e queria forçar ele dar, não. Entende, pessoal? Então, tem que voltar esse espírito da espiritualidade. Até o meio espiritualista estão fazendo a mesma coisa que os pastores fazem. Tá errado, você tá fora da espiritualidade, do espírito da espiritualidade, tá? Tá errado. E eu tenho que vir aqui um canal simples para poder falar isso. Aí o que mais, pessoal? Marcos, né? 12:43. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta
mais do que todos os outros. Então, olha como Jesus faz. Por quê? Porque ele sabe que a intenção, Deus está vendo a intenção, não está vendo a quantidade. Então ela colocou 2 moedinhas, a viúva pobre, né? Mas era o melhor que ela tinha. Era 2 viuvinhas. E aquelas pessoas colocaram o resto que ela tinha. São pessoas até que tinha dinheiro, tinha mais. Ela colocou o resto lá no, na contribuição lá, né, pessoal? Do cofre, né? Como é chamado? Gasofilácio, como é? Colocou lá dentro da urna, tá? As 2 moedinhas. Por quê? Por que ele disse que a viúva colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros? Por quê? Se ela deu 2 moedinhas, né? Porque foi a intenção dela, tá? É isso que Deus está olhando, tá, pessoal? O que mais? Mateus 6, versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, tem que ser em oculto, não sabe o que faz. Não precisa mostrar, olha, eu dei uma oferta aqui grande, olha como eu ajudo aqui essa instituição de caridade, eu sou uma pessoa boa. Coloca, filma aí, gente. Olha como eu estou dando aqui alimento a essas crianças. Isso não é oferta a Deus, tá, pessoal? Não é oferta. A oferta é quando você faz aquilo silenciosamente que ninguém viu, mas quem viu foi o Criador. Deus Todo-Poderoso, ele viu a sua ação. E você vai ser retribuído, tá? Porque tudo no universo, as pessoas vão ser retribuídas pela sua generosidade, tá? O que mais, pessoal? Salmo 50, versículo 9 até o 14. Nossa, vamos ler aqui, tá? Não tenho necessidade de nenhum novilho do seu estábulo, nem de bode do seu curral, pois todos os animais da floresta são meus, como são a cabeça de gado, as milhares nas colinas. Conheço todas as aves do monte e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touro ou bebo sangue de bode? Oferece a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra o seu voto para com o Altíssimo. Aqui, pessoal, olha o que o salmista escreve, pessoal. Nossa, é maravilhoso, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, tá? A Bíblia está explicando, não é porque que você cai no golpe desses falsos profetas. Olha o que Deus está falando. Ele diz que todos os animais que existem, todos os gado, a colina, as aves que tem lá, tudo a criatura do campo, tudo é dele. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você para você me dar alguma coisa? Eu não preciso, porque tudo é meu. Tá? Aí ele diz, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Então tudo é de Deus, pessoal. Acaso como carne de touro? Então, será que eu como carne de touro e bebo sangue de bode? Será que Deus bebe sangue de bode? Oferece Deus o sacrifício em sua gratidão. Então, a gratidão a Deus é como uma oferta, pessoal. A Deus é você sendo grato. Então, quando você está dando a sua oferta, é como uma gratidão a Deus. Não é que ele precise, mas ele vai pegar aquela sua gratidão e dar a alguém que precisa, que está em comunhão com ele. Então, ele vai ajudar os necessitados, os pobres. Então, isso que agrada a Deus, tá? Cumpra o seu voto com o Altíssimo. Maravilha, tá, pessoal? Aí, o que mais? Vamos lá. Romanos 12, versículos 7 e 8.
Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, pessoal, a gente tá aqui na direção da espiritualidade, tá? Chegou, me emociono porque eu não estou aqui fazendo as coisas o que eu quero fazer. É como a espiritualidade quer. Se eu quisesse fazer como o meu ego, eu quisesse fazer, eu estaria fazendo como os outros falsos profetas fazem, tá? Então, ele disse, se você tem um dom, sirva, ensine de ânimo, assim faça. Se é contribuir, então contribua generosamente, faça isso com alegria de coração. Se é exercer liderança, se você tem uma liderança para com os irmãos, exerça, mas com zelo. E se mostre misericórdia, que faça com alegria. Por isso que quando eu vou fazer aqui o trabalho, tem que ser com alegria, com a disposição de servir a vocês, tá, pessoal? Trazer o melhor, aquilo que verdadeiramente a espiritualidade quer para vocês. É o que eu estou fazendo nesse estudo, né? Aí o que mais? Hebreus 1, 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi recebido como justo, que Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, por meio da fé, a oferta de Abel ainda fala. Foi poderosa a oferta que Abel deu. Foi com a intenção, tá? É isso que faltou ali em Caim para Deus receber a oferta de Caim. Foi isso que faltou nele. Não é somente o dar, tá, pessoal? É essa ação por detrás que Deus quer ver. Porque tudo é de Deus. Você viu lá no Salmo falando, tudo é meu. Você acha que eu preciso de alguma coisa? Deus fala, não precisa de nada, pessoal, tá? Aí, o que mais? 1 Pedro 2, versículo 5. Você também está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, olha que Pedro fala aqui em 1 Pedro 2, versículo 5. Ele fala que quando a gente vem para a espiritualidade, a gente se torna uma pedra viva e vamos ser usados para a edificação da casa espiritual. Então, a casa é espiritual, não é física, tá, pessoal? Para sermos sacerdote, então, sacerdote é aquele que entra no lugar santíssimo, né? Você vai entrar com a corda amarrada no pé? Não era assim que os levitas... Então, agora no sacerdócio de Cristo, você vira um sacerdote onde você entra para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, agora é por meio da frequência de Cristo que a gente vai a Deus para oferecer o nosso sacrifício, a nossa oferta diante de Deus. Né? Antigamente não, o sacerdote levita, ele oferecia lá no tabernáculo onde tinha a Arca da Aliança, e ele era amarrado pela corda, né? Na corda tinha uma corda do pé dele, porque se ele entrasse ali, ele era fulminado. Mas agora, quando a gente entra na frequência de Cristo, a gente já entra já inculpável, já entra limpo para oferecer o nosso sacrifício. Tá certo, pessoal? Então, o que mais? Êxodo 25, versículo 2. Aí, ó, é do povo lá de Israel, né? Diga aos israelitas que me tragam oferta, receba
de todo aquele cujo coração é pelido a dar. Então, o que é que o sacerdote era aconselhado, sacerdote levita naquele tempo, receber todo aquele cujo coração estava pelido, então tocado a dar aquela oferta. Não poderia ser forçado, era que o coração, Deus ia tocar no coração do israelita, para ele dar. Então, você vê que desde do antigo tá com esse negócio de tocar o coração. Por isso que eu deixo a sua contribuição aqui no meu canal quando Deus tocar no seu coração, pessoal. Ah, quanto é, irmão Samuel? Aqui não tem preço. É o que a espiritualidade tocar no seu coração. Porque eu posso me envergonhar, tá? Eu coloco aqui 50, 100 reais para vocês dar. E pessoas que não têm? Né? Tá assistindo meu canal, é uma pobrezinha. Ela tá lá no barraquinho dela, tá assistindo lá meu vídeo. Ai, nossa, eu queria ajudar o irmão Samuel, mas eu não tenho 100, não tenho 50 reais para dar a ele. E aí, eu estaria envergonhando essas pessoas, tá? E aqui não é para isso, tá, pessoal? Aí, o que mais? 1 Coríntios 16, versículo 1 a 3. Vamos ler aqui, tá, pessoal? Quando a coleta do povo de Deus, faça com ordem que ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe a quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso coletar quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês aprovaram e os mandaram para Jerusalém com a oferta de vocês. Então, Paulo estava lá em Jerusalém, né? Estava preso lá e os irmãos iam tirar uma oferta para ajudar ele lá. Ele estava na necessidade, né? Nas coisas. Então, ele ordenou à igreja da Galácia que no primeiro dia tirasse a quantia de acordo com a sua renda. Então, de acordo com a renda que os irmãos tinham ali, o que ele tinha, né, de renda, ele tirasse ali e ofertasse ali o que ia levar para Paulo, né? Aquelas pessoas, aqueles irmãos iam levar para Paulo para ajudar ele na necessidade, porque ele estava lá preso, né? Em Jerusalém. Estava numa dificuldade, né, pessoal? É isso que é preciso ajuda. Quando a pessoa está na dificuldade, ajudar o irmão na sua dificuldade. Né? Aí o que mais? Isaías 56, versículo 7. Esses eu trarei a meu santo monte e darei alegria em minha casa de oração. Seu holocausto demais sacrifícios serão aceitos no meu altar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todo o povo. Então, a casa de Deus será chamada casa de oração. Agora, qual é a casa de Deus, pessoal? Hoje, se Deus diz que não habita em templo feito por mão de homem, qual é a casa dele? Somos nós, pessoal. Então, a gente vai ser o sacrifício que a gente vai estar continuamente no altar de Deus, pessoal. Por isso que ele diz isso. Ele darei alegria na minha casa e seu holocausto e demais serão aceitos no meu altar. Pois a minha casa será chamada casa. Então, a gente se tornou agora esse sacrifício vivo de Deus que a gente estamos no altar. Quando a gente se tornou a casa de Deus. Ou você não é a casa de Deus, pastor? Você é a casa de Deus ou não é? Tá certo, pessoal? Aqui não tem engano não, tá? Aí, 1 Coríntios 16, versículo 10. No primeiro dia da semana, cada um, né, eu já falei, separe a quantia, não seja coletar quando eu chegar. Né? Vamos ler aqui
Atos dos Apóstolos 20 e 35. E tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante a trabalho árduo, devo ajudar os fracos, lembrando a palavra do Senhor Jesus que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Então, por isso que Paulo estava falando aqui, né? Mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Então, a oferta, a contribuição é para ajudar os fracos, que é aqueles que estão no trabalho da espiritualidade. Então, ajudar aqueles fracos para ele continuar, tá? Que ele disse, para lembrar a própria palavra do Senhor Jesus, que a maior felicidade é dar do que receber. O que mais? Mateus 19, 21. Jesus, porém, respondeu: se você quer ser perfeito, vai, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Então, ele falou isso aqui para o rico, né, pessoal? O jovem rico, né? Você quer ser perfeito? Você não está buscando a perfeição? Então, vá e venda os seus bens e dê a quem? Dê lá o pastor, dê lá a igreja. O que é que Cristo falou? Dê aos pobres. Então, a igreja era para... Porque a maioria da igreja é pobre, era para... Aqueles que têm que contribuir com a igreja era para dar aos pobres. Mas olha como a igreja está aí. O que se diz igreja, né? Que se diz igreja. Olha como está aí. Entende, pessoal? Está fora da espiritualidade. Então, esse não é o espírito da espiritualidade. Você sabe o que o rico fez, né? O jovem rico, né? Não deu nada, né? O que mais? Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos, façamos bem a todos, especialmente da família da fé. Então, é para fazer o bem, o da família da fé. O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 18. Ordenei-lhe que pratique o bem, seja rico em boas obras, generoso e pronto para repartir. Então, você tem que ser generoso, tá? Em boas obras, rico de obras boas, generoso, pronto para repartir o que você tem. Isso que tem que estar no coração daqueles que têm a conexão com Cristo, com Deus, com a espiritualidade dele, tá? O que mais, pessoal? Atos 2, 42 até o 47. Vamos ler aqui, porque para a gente entender, né? Porque foi um acontecimento que aconteceu, né? Para a gente saber o que é que aconteceu ali. Aí ele fala, e todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão junto e fazendo oração. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todo o que criam estava junto e unido e repartia um com os outros o que tinha. Vendia a sua propriedade e outras coisas e dividia o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Dividia ali com o povo de acordo com... Então, aqueles que tinham propriedade vendiam. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles não queriam dar o dinheiro todo, né? E você viu o que aconteceu com ele. Aí ele fala, todos os dias reunido no pátio do templo e nas suas casas, partia o pão, participava da refeição com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo, e era estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, as pessoas que iam sendo salvas, desperta
ia se congregando ali com os apóstolos. Mas sabe o que a Matrix fez? Não, 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 isso aqui não. Porque ele viu que aquele grupo estava ficando forte, porque os que tinham a propriedade vendiam e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada. Então, o dinheiro das ofertas ali era para dividir com todo o que era do grupo. Agora aí, olha o seu grupo aí. Se você participa de um grupo, né? Olha o seu grupo, ele está dividindo com todo a oferta. Um dia eu vi, foi a igreja tirou a oferta toda, né? E deu foi o pastor que tinha lá um carrão lá, deu a oferta toda ao pastor. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito que esse engano entrou no meio aí de várias tradições religiosas aí, tá? Tá no meio espiritualista também, tá em todo meio aí. Eu sinto muito que isso entrou, tá? Não está naquele espírito que a igreja primitiva dos apóstolos começaram, que o povo repartia, vendia o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então repartia de acordo ali com todo mundo. E o povo ia participando com alegria, humildade, ia crescendo espiritualmente, louvando a Deus por todos, era estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava, chamava, né, pessoa para o grupo que ia sendo salvo. É isso, pessoal. Eu acho que deu para hoje, né? Eu acho que se você não entender o que é oferta espiritual, eu vou ter que repetir o vídeo tudo de novo, tá? Ou então vote com o dedo aí, tá? Porque eu falei muita coisa aí, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado, tá, pessoal? Obrigado pela visão, obrigado pela ajuda, tá? Agradecer. Vocês têm aí me ajudado bastante, tá? Obrigado por tudo. Agradecer a Deus essa espiritualidade, tá? Eu não sou merecedor dessa graça, mas Ele está me colocando nessa posição. Obrigado. E agradecer a Deus a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!